Olá, vamos começar mais um Papo de Ouvir e hoje é uma honra a minha convidada, estou muito feliz com a minha convidada, é a fonoaudióloga Débora Miyashita, que hoje virou mais que amiga até, e ela foi uma das primeiras fonos que me introduziu no implante coclear. Muita coisa do que eu sei, quase tudo, foi pela Débora, ela que me ajudou, me orientou por vários anos, e estou muito feliz por ela estar aqui hoje. A Débora, ela é fonoaudióloga, ela é especialista em audiologia, né, e em saúde auditiva também, formada pela USP, Hospital de Anormalidades de Bauru. É isso, Débora? Hospital de Reabilitações de Anomalias Craniofaciais lá da USP de Bauru. Seja bem-vinda, é um prazer estar te recebendo aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Muito obrigada, queria agradecer o carinho e o convite. Para mim é sempre uma alegria a gente estar falando de um assunto que eu sou suspeita, né? A gente vai falar sobre a saúde auditiva, que é tão importante, né? E é muito abrangente, várias etapas que a gente vai conseguir, aí acredito, abordar um pouquinho, né? Um pouquinho sobre tantos aspectos importantes. Principalmente para a família, para os pacientes, né? Como a gente faz. E a primeira coisa, assim, qual que é a importância do diagnóstico precoce, né? Como que a gente descobre que muita gente fica tenso, tem receio, né? Como que a gente descobre? O que os pais precisam se preocupar? O diagnóstico precoce da deficiência auditiva, de qualquer déficit auditivo que a gente venha a ter, ele é imprescindível que aconteça o quanto antes. Uma vez que a comunicação se dá, né, pela entrada desse som, toda a comunicação ela vai ficar alterada, né, vai ficar com um déficit. Então, essa pessoa que não vai ter acesso ao som vai ter, consequentemente, dificuldade de se comunicar, desenvolver a fala, a aprendizagem, aí acontece uma série de atrasos que a gente pode evitar, né? Então, é muito importante que essa criança, no caso, ela não venha ter essa privação auditiva, que é o que a gente fala, né? Quando a gente fica sem acesso ao som. Sim. E aí, consequentemente, sem desenvolver áreas importantíssimas do cérebro. E quanto antes descobrir, melhor, né? E como que faz para descobrir? Como que a mãe descobre, né, do filho? Existem... Hoje em dia, existe uma lei, né, que é a TANU. Então, existe uma triagem auditiva neonatal que a gente consegue já realizar nesse bebê assim que ele nasce, né? Então, infelizmente, a gente vê que ela não acontece de fato como deveria acontecer. Existem as falhas, né, infelizmente. Mas a ideia é que essa criança, ela antes de sair da maternidade, do hospital onde ela foi concebida, aconteça, né, uma triagem para a gente e tentar identificar uma potencial perda auditiva. Então, não é um diagnóstico que é feito, mas é uma triagem. Isso, uma triagem. E se ela falhar, né, se passou tudo bem, e se ela falhar, tem um retorno? Sim, aí ela precisa retornar, né, fazer alguns testes mais específicos. Existem uma série de pré-requisitos, assim, uma série de fatores de riscos, na verdade, né, que o profissional que está fazendo esse exame já vai estar alerta, né, então, questões de prematuridade ou outros acometimentos que venham a ter acontecido aí durante a gestação, né, fatores genéticos. Mas é super importante que essa criança ela faça esse teste, né, ainda antes de 1 mês, seja detectado, né, essa perda auditiva, para que venha a ser realizado depois o diagnóstico e a reabilitação precoce aí dentro, pelo menos aí desses 6 primeiros meses de vida. E tem alguns pacientes que passam no teste, né, e depois vêm a desenvolver a perda auditiva. O que a gente precisa ficar atento, ficar esperto para essas crianças, observar, né? Isso acontece, né? Isso acontece com algumas doenças, isso pode acontecer mesmo. Né? Às vezes passou, a família fica... eu tenho vários pacientes que descobriram depois, com 2, 3 anos, essa perda, né? Aí a família fica tranquila, fala assim, não tenho... Meu filho tá tudo bem com a saúde auditiva dele, não tem perda auditiva. Não é bem assim, né? Como eu falei, não é um diagnóstico, né? É uma triagem, então a gente identifica alguns potenciais casos que possam ter a perda auditiva. Sim. Não quer dizer que todos também que passaram não possam ter um problema auditivo ou vir a desenvolver. No futuro, né? No futuro, né? Problema. Porque a gente sabe que a perda auditiva tem diversas causas, né? Diversos tipos de perda auditiva. Diversas idades. Idades, né? E aí, para cada um desses tipos de perda auditiva, a gente tem um tipo de reabilitação, que a gente vai conversar um pouquinho também depois disso. Isso, nós vamos entrar nessa parte mais pra frente, Sim. né? Então, assim, Débora, eu fico pensando, eu sou mãe também, e receber esse diagnóstico, né, ali do profissional, o impacto, o que vai acontecer com o meu filho, quais os processos, como que a gente consegue
falar isso para os pais, para tentar acalmar o coração dessa mãe? É difícil, né? Nunca é fácil você dar uma notícia triste, né? Mas é muito importante que ela venha acontecer da forma mais tranquila e com uma linguagem fácil, acessível. Porque assim, a gente, como fono, né, que faz o exame, o médico dá esse resultado, mas a fono também já orienta, né, no começo. Sim. Então, parte primeiro da gente, né? Sim, é importante, como você falou, salientar que esse diagnóstico ele é feito dentro de uma equipe multidisciplinar. Não vai ser só o fonoaudiólogo ou só o médico otorrino, né, que vai fazer individualmente o diagnóstico, né? Existem uma série de exames, e aí essas equipes, elas trabalham de forma conjunta, né? E o diagnóstico, ele sempre vai ser realizado não apenas com um teste, né? A gente tem o cross-check, que é o que a gente fala, né? Todos os exames auditivos que essa criança for submetida, a gente fala criança porque a gente tá falando de diagnóstico precoce, criança, né? Mas dentro de todas as fases aí da nossa vida, o adulto, o idoso, né? Que vai desenvolver essa perda auditiva futuramente. Então, todos os exames, eles precisam se casar, né? E aí, todos estarem apontando para o mesmo norte. Não pode se basear somente em um exame, né? Porque isso, às vezes, acontece, né? Dos familiares chegarem com muitas dúvidas pra gente. E como esse canal, que eu queria até te parabenizar, que eu acho muito legal, a gente conseguir disseminar e conversar de uma forma acessível, né, com essas famílias. Porque, às vezes, eles se sentem perdidos. Ainda bem que existe hoje na internet vários canais, né? Mas dentro desses canais, muitas coisas, às vezes, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, né? Então, a gente precisa buscar E tem coisa que na internet é muito... Não é verdadeiro, né? É tudo muito simples e na vida real não é tão simples, né? E às vezes o linguajar também não vai estar acessível para essa família. Então, essa pergunta que você me fez, né? De como passar essa informação para essa família, é super importante que venha a ser num linguajar acessível, dentro da... Porque às vezes o profissional vai estar falando um monte de coisas técnicas, que né? Mostrando gráficos de geometria, e aquela família tá ali, meu Deus, não tá tudo bem com meu filho, como que eu vou administrar isso? Ela já tá ali com esse resultado, e você mostra o gráfico, fala isso, em termos técnicos, a mãe sai perdida, né? Não entende nada. Então tem que abordar de um jeito mais natural e acolhedor, né? Acolhedor possível, né? E assim, não vai ser só o pai ou a mãe, os cuidadores que vão ter essas dúvidas, mas também os outros profissionais que fazem parte dessa família, né? Os professores. Então, muitas vezes, nós fonoaudiólogos vamos até as escolas, conversamos com os pedagogos, né? Com a diretoria escolar, explicamos as questões de facilidades que podem ser realizadas, né? Dentro de um ambiente para facilitar que essa informação chegue de forma mais fácil, né? Para esse usuário, esse paciente que vai estar usando um dispositivo, seja ele um aparelho auditivo, uma prótese implantável ou não. Como proceder e agir, né? Como proceder. Mas é super importante que a gente seja claro. E aí, uma coisa muito legal, lá onde eu fiz a minha formação, né, no hospital, eles faziam muito grupos entre pais e família. Legal, é muito isso legal. É muito importante. Porque aí você ouvir de uma família que já passou por isso, por exemplo, uma família que acabou de diagnosticar deficiência auditiva, ela trocava experiência com outras que já está em fase escolar, o filho deles. Então, quando a gente aí já aponta os caminhos e troca essa experiência e conhece, né, pessoas que passaram. Você não se sente sozinha, né? Disso. Fala, não sou só eu, né? Porque a gente questiona, mas por que eu? Como assim? Você vê que tem outras crianças, outras famílias que já passaram por esse processo. E quanto antes eu falo diagnosticar e fizer o tratamento, no futuro vai ter uma comunicação muito próxima do normal. Sim, melhores são as chances de ter um prognóstico melhor, né? Um resultado melhor, né? Sim. Então, é fundamental mesmo o diagnóstico precoce, a família abraçar esse processo de reabilitação. Porque, às vezes, esse luto da perda auditiva, porque eu tenho um baque, né? Que o meu filho tem uma deficiência auditiva, e aí alguns pais congelam, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso reabilitar, devolver ou habilitar, muitas vezes, né? Às vezes, habilitar esse canal de comunicação, né? Que é a audição. Então, o importante é o profissional, a equipe multidisciplinar conseguir acolher essa família, acolher os profissionais que vão lidar com essa família. É muito mais fácil com o resultado, né? A família próxima ali, tudo junto. Sim, com certeza, é fundamental. Porque eles se sentem mesmo desamparados, perdidos, muitas vezes. Sim. E aí a gente direcionar, colocar em contato com outros profissionais.
Eu, no consultório, eu faço muito vídeos para os meus pacientes. Então, por exemplo, eu oriento no consultório, aí depois eu mando um vídeo do que eu orientei, às vezes em relatório mesmo, em orientação por escrita, né, para garantir que aquela informação vai ser lida. Porque às vezes ali no consultório a pessoa está muito nervosa, ela não está absorvendo. Tem uma pesquisa que fala que... Uma pesquisa dos Estados Unidos, não vou lembrar certinho o autor, mas ele fala assim que os pais absorvem 20% da informação que você dá para eles. Nossa, é muito pouco. Nesse momento. E a gente fala tanto, e a gente orienta tanto, explica tanto, né? E assim, o quanto que ele tá conseguindo absorver dentro de todas essas emoções que ele tá passando, né? Então, assim, se a gente conseguir variar esses canais de informação para passar para ele, seja por vídeo, seja por forma escrita, orientar, colocar em contato com outros pais, né, com outras famílias... Mas isso que você falou é verdade, porque assim, eu trabalho com criança, com idoso, com parte de aparelho, de implante e tal, e às vezes eu falo, eles falam, não, você nunca me falou isso, nunca falou isso, e tá ali orientando. Aí, esses dias eu fiz um vídeo e mandei para os pacientes do WhatsApp, eu tive um retorno absurdo, sabe, assim, nossa, que legal, é verdade, isso eu fiz. Então, o mostrar o vídeo, eu acho muito interessante. Faz diferença. Porque às vezes ele vai estar vendo naquele vídeo e vai compartilhar aquele vídeo com outras pessoas da família dele, que é importante também estarem orientadas, que às vezes não foi na consulta, né? E aí, no momento que ele tá assistindo, ele tá mais tranquilo, ele não tá ali tenso na consulta, então às vezes ele vai até absorver mais. E esse que é o meu principal objetivo aqui, tentar mostrar por vídeo, por, né, fala diversos canais para eles entenderem um pouquinho mais. Sim. Né? Então a gente falando na parte de implante, da acolhimento com os pais, e existe vários tipos de perda. Né? Não é só um tipo de perda, não é fácil, né? Olhar e já diagnosticar de vários tipos de perda e vários tratamentos, vários processos para essas perdas, né? Sim. Então, assim, uma vez diagnosticada essa deficiência auditiva, né? E aí a gente entender qual que é o tipo de perda auditiva que esse paciente tem. Então, a gente tem perdas de condução, né? Desse som. Então, às vezes, a gente vai ter uma malformação no pavilhão auricular, que é a nossa orelha, que a gente fala, né? Então, a gente tem uma malformação. Então, vamos supor que eu não tenha o meu conduto auditivo. Aqui você já fica fechado, né? Fica fechado. Ou não tem nada. Então, eu tenho uma perda por condução desse som. O som que iria ser conduzido pelo ar, né? Entrar dentro do meu conduto auditivo, bater no meu tímpano, que é o que a gente fala, né? Que a nossa membrana timpânica. É tão pequenininho, mas tem tanta função, tem tanto caminho ali dentro, né? E passar para dentro de todas as estruturas, os nossos ossículos, chegar até o nosso nervo auditivo e essa informação chegar para o nosso cérebro, que é onde a gente entende o que a gente escuta, dá significado, né? Porque então, é diferente o ouvido e entender, né? É diferente o ouvido e entender, justamente. Ouvir é muito mais fácil do que entender. Isso, completamente. E aí, existe esse tipo de perda auditiva, que é a condutiva. Existem perdas auditivas sensório-neural. Então, no caso, a gente tem uma deficiência, ou às vezes no próprio nervo auditivo, que vai conduzir essa informação até o nosso córtex auditivo, que é onde a gente interpreta, né, esses sons. Ou até mesmo nas células ciliadas, que a gente tem ali, que fazem o papel, né, da nossa audição. Então, dependendo aonde esteja o problema desse paciente instalado, dentro de toda essa anatomia, essa estrutura complexa, né, que é o nosso ouvido humano, vai ter um tipo de perda auditiva. E para cada tipo de perda auditiva, um tipo de reabilitação auditiva que a gente pode oferecer para eles. Então, existem os aparelhos auditivos, que acabam sendo a primeira opção, né? Então, eles vão testar. E é legal que eles conseguem testar no ambiente de casa deles, no ambiente de trabalho deles, escolar, no enfim. Dia a dia, Dia, né? E ver como, não só no consultório, mas ver como que ele tá, a performance dele no dia a dia, né? Aí ele vai trazer algumas queixas e aí a gente vai reavaliar esse paciente e ver. Será que ele está ouvindo? E aí, para crianças, a adaptação pediátrica, existe protocolos específicos para adultos, né? E idosos. Então, esse paciente, ele precisa ter acesso a esses diversos tipos de reabilitação que a gente pode oferecer. O aparelho auditivo é um deles, né? A gente tem diversos tipos de implantes auditivos. A gente fala muito do implante coclear, mas existem tantos outros. Não é só o coclear, né? Tem o de condução, tem vários outros. Sim, existem próteses de condução óssea. E o legal falar que essas próteses de condução óssea, o implante coclear, tudo isso existe aqui no Brasil desde a década de 90, né? Então, há muito tempo existe aqui. Não é uma coisa nova, Não né? é uma coisa nova. Não é algo que é fabricado aqui no Brasil, né? Tudo de empresas de fora, mas tanto o SUS, né? Que
que é a parte pública. E os convênios também, né? Eles oferecem isso aos pacientes. Sim. Então, esses pacientes, eles podem ter acesso por ambos canais. Mas é importante que ele saiba e que ele faça o diagnóstico precoce para que ele venha ter acesso e voltar, né? Ou ter o acesso ou habilitar essa audição. Ou começar ou voltar a ouvir, né? Isso. Que antigamente tinha muitos pacientes, pessoas, né, surdo-mudo. Hoje, graças a Deus, é difícil você ver, né? Graças Porque hoje já descobre, como você falou, na maternidade, com um teste, e já vai para o teste de aparelho, se for o caso de implante. Sim. Então, tem bastante recurso e tecnologia hoje, né? Precisa melhorar bastante sempre, mas já mudou bastante coisa, né? Hoje em dia, com essa globalização, a gente consegue acessar as informações muito mais facilmente do que no passado, né? Então tinha esse estigma, né? De surdo-mudo. Né? Nunca vai falar, nunca vai desenvolver audição, né? É uma sentença na vida daquela pessoa. Não precisa ser. Hoje não precisa, né? Mais. Existem leis, existem triagens, existe todo um programa, né? Que o nosso sistema de saúde faz, e os profissionais, eles precisam estar atentos, capacitados para manusear, né, esses casos e orientar bem essas famílias para que elas venham conseguir ter acesso ao que é de direito delas. E as famílias também, eu falo, né, começar sempre, esses dias eu faço de vez em quando a orelhinha, teste da orelhinha, e falo, pastor, mas não deixa de observar. Vê um brinquedo com um instrumento, um barulho, né, com música, observa a reação dela com barulho de porta, de moto, para a mãe também prestar atenção, para não chegar na escola e não ir bem e descobrir com 6, 7 anos essa perda e não ter mais tanto recurso quanto criança, né? Às vezes é a professora que vai ver, né? Que a professora, ela tem um parâmetro de outras crianças, ela consegue comparar uma criança com a outra e falar, essa criança não me responde. E aí, às vezes, a família vai descobrir isso depois. Às vezes tem a perda auditiva de um lado só, né? Então, daquele outro... conversa. Ela só é meio distraída. Mas será? Ela é tímida, distraída, fica distante de todo mundo. Mas será que é só responde isso? Responde quando quer, né? E então, não é só isso, né? A gente precisa estar atento. Isso aí. Então, assim, a gente falou da perda, né, dos aparelhos, e agora a questão do implante. Qualquer pessoa pode fazer implante, tem algumas variáveis que a gente tem que prestar atenção, tem que orientar essa família, como que é essa questão? O implante coclear, né? Existem vários implantes auditivos. Vamos falar do implante coclear iniciando agora. Então, assim, já é muito difícil acontecer o implante coclear ser a primeira opção. Existem algumas questões, mas se a gente for ver, existe todo um protocolo, né? Então, esse paciente, ele já vai ter testado o aparelho auditivo. Sempre testa o aparelho que é a nossa primeira opção, né? Então, a gente vai testar o aparelho auditivo, um método não tão incisivo assim, né? E aí, a gente vai testar o aparelho auditivo, ver qual é o benefício que esse paciente tem. Se esse aparelho auditivo ele está bem adaptado, e verificar quais são as habilidades auditivas que esse paciente consegue atingir depois de reabilitado com o aparelho auditivo. E aí a gente vai fazer testes com esses pacientes. E aí a gente vai ter um percentual de qual que é a inteligibilidade de fala que ele está tendo. Né? Qual que é esse percentual? O benefício que ele está tendo com o aparelho. O benefício que ele está tendo. É um benefício? Ou não está tendo benefício para ele conseguir se comunicar? Né, se ele não tiver tendo, e aí existem vários testes, né, que os fonoaudiólogos vão fazer. Que não é simples, não é só colocar, né? Leva um período, um processo. Existe um tempo, né, que a gente fala de aclimatização, então a gente precisa realmente respeitar esse tempo, fazer esse teste e tentar validar e verificar se esse paciente... nesse tempo a gente tem que acolher mais ainda a família porque fica ansiosa. E aí, como que dá, né? Então, todo dia, às vezes, manda uma mensagem, manda um vídeo da criança, olha, ela tá ouvindo, meu filho tá ouvindo, né? E tem que, às vezes, abaixar essa ansiedade da mãe pra gente conseguir, né? Manusear isso, porque uma coisa é você ouvir. Caiu uma coisa, ouviu e olhou. E aonde que tá? Mas o quanto que esse som vai ajudar, de fato, na comunicação e a fala? Ele tá ouvindo todos os sons da fala? Se ele não tá ouvindo, ele vai conseguir depois se comunicar? Então, por isso que a gente precisa fazer esses testes de forma... dentro de uma cabine, né? Audiológica, assim. E dentro de todos os parâmetros cercados, né? Para que esse paciente venha ser, de fato...
testado e verificado se ele tem esse eu falo benefício. que os testes são simples, né? Não dói, não... Só que a fono tem que estar esperta, né? Tem A que ter fono tem que ter né? experiência e tem que estar atenta, né? Atenta às respostas da criança, né? Sim. Porque a gente, como fono, sabe que não é fácil, que elas não respondem, às vezes é um reflexo, é um olhar, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa parte. Sim, com certeza. E não é todo mundo que tem essa experiência com essa população pediátrica, né? Então é bem importante que a gente, que esse paciente ele passe dentro de uma equipe capacitada. E é uma equipe mesmo, não é só o fonoaudiólogo, né? É o otorrino. E aí eles vão conversar. Se for necessário também, o psicólogo vai auxiliar, né? Essa família, esse paciente, nesse percurso. É um papel muito importante, né? O psicólogo ajuda E dentro muito. do SUS, a gente também tem o serviço social, né? Que vai facilitar o acesso dessa família, chegar no centro, no hospital, verificar os meios mais fáceis para facilitar de forma financeira, né? De verificar assim, quais são as dificuldades que essa família está tendo para que ela venha conseguir ter acesso ao que é de direito Até a dela. questão do cuidado, né? Porque o equipamento eletrônico, ele cai, ele quebra, então tem que tomar esse tipo de cuidado, orientar a família. Sim. São orientações incansáveis que a gente faz, né? E toda a equipe faz, mas é para uma ótima causa. E aí, assim, se o aparelho auditivo não deu certo, daí, assim, a gente vai pensar no implante coclear, né? Aí é uma cirurgia que ela é realizada. Então, assim, existe uma bateria de exames que esse paciente também vai precisar realizar. Além dos exames de imagem que o otorrino vai solicitar, seja ressonância, seja tomografia, para verificar a parte anatômica, a parte funcional, como que tá, né? A parte interna. Isso, a audição, né, desse paciente. E aí, essa equipe ela vai discutir, né, levantar todos esses aspectos, todos esses testes que ele fez, os testes de aparelho auditivo e verificar se ele realmente não está tendo benefício, se não tem nada que impeça ele de fazer a cirurgia do implante coclear. Uma vez que deu tudo certo, nessa primeira fase ele vai fazer a cirurgia. Essa cirurgia ela leva em torno de 1h30, 2 horas e pouco, depende, né? Lógico, isso é uma média, mas depende, adulto, criança, o tipo de doença que esse ouvido tem, né? Qual que é a causa dessa perda auditiva. São muitas variáveis, mas é uma média, só para a família ter uma noção, né? Que a gente está falando com eles nesse momento. E depende se vai fazer um lado, se vai fazer os dois, né? Sim, tem toda essa questão. Isso por lado, né? Então, essa cirurgia, ela pode ser feita dos dois lados de uma vez só, que é o simultâneo, que é o que a gente fala, ou faz um lado, depois faz o outro, se for... Porque, às vezes, esse paciente, ele é caso para fazer implante de um lado só, não dos dois. Né? Então, ele pode usar o aparelho auditivo de um lado e o implante coclear do outro, por exemplo. A gente está falando do implante coclear, mas existem vários outros tipos de implantes, né? Como a gente falou, implante de condução óssea, que é para outro tipo de perda auditiva, implante de orelha média, implante de tronco, né? Tem várias opções, né? Hoje ninguém fica sem ouvir, né? E é isso. E aí depois tem a questão desse tempo, aí tem a idade, peso, tudo isso interfere, né? São muitas variáveis que vão interferir num bom resultado desse paciente. Então, o tempo de privação é um ponto super importante que a gente tem que estar atento. Uma vez que é realizado o diagnóstico dessa deficiência auditiva, esse paciente, ele é colocado o aparelho auditivo nele, então ele já começa a ter acesso aos sons, né? Então, ele vai começar a ser estimulado, né? As áreas responsáveis pela audição no cérebro, né? Elas vão conseguir receber esse estímulo que não estava tendo antes. Então, esse paciente não está mais em privação auditiva, né? Já começa a ter estímulo. Já começa a ter estímulo. Mas aí, o quão rico esse estímulo é, a ponto de desenvolver uma linguagem, enfim. Então, assim, é importante que esse paciente tenha menos tempo de privação auditiva possível. Então, por isso, a importância do diagnóstico precoce. Porque a gente vê que o resultado desses pacientes que fazem o implante coclear, por exemplo, até os 2 anos, é um. Se ele fizer com 3 anos, é outro. Se ele fizer com 7 anos, é outro resultado. Diferente, né? Então, quanto antes esse paciente fizer o implante coclear, melhor. Né? As pesquisas falam que até 3 anos e meio, a nossa portaria aqui no Brasil é até 4 anos, né? Então, a gente vê resultados melhores. Então, não é só o tempo de privação auditiva, mas qual o tipo, a causa dessa perda auditiva?
Foi decorrente de uma cachumba, foi decorrente de um trauma, foi decorrente de uma meningite, foi uma perda súbita, ele ouvia e do nada ele parou de ouvir. Então, assim, a causa do tipo da perda auditiva vai também influenciar demais qual que é o benefício que ele vai ter com essa prótese implantável, né? Então, tem pais que chegam assim e falam assim: nossa, eu conheço uma menininha que ela fez um implante que ela tá bem, a gente nem fala que ela usa um implante coclear. Com meu filho também vai ser assim? Não, nem sempre vai ser assim, né? Cada caso é um caso. Ela teve privação auditiva? Qual que é o tipo? O que ocasionou a perda auditiva dela? Né? Nem sempre vai ser a mesma questão. Com que idade ela fez o implante? Né? Ela colocou o implante, ela usa o implante depois que ela fez a cirurgia? Porque não é essa forma. Então, tem que usar o máximo de tempo possível. E a reabilitação auditiva é super importante. Que é a terapia da reabilitação auditiva, né? Sim, eu ia te perguntar isso agora, a importância, né, da terapia. Tem que fazer só depois que faz o implante? Dá para começar antes? Como que é essa questão de terapia, né? Que ainda muita gente fala, não, já coloquei o implante, agora tô ouvindo. E não é assim, né? Não, quanto antes a gente conseguir fazer a terapia, melhor. Então, se a gente conseguir colocar nesses familiares, nesses pacientes, esse senso de urgência, né? A gente tem muito... É nosso dever fazer isso, porque a gente sabe que corre contra o tempo. Então, quanto antes ela for reabilitada, o quanto antes ela começar a fazer uma consulta de terapia, na parte da terapia... Terapia auditiva, Terapia auditiva, de reabilitação auditiva. Então, assim... Porque demora, a gente tem que fazer uma avaliação, a gente tem que fazer um contato com esses pais, entender a dinâmica dessa família, para de fato começar a terapia. E aí é legal fazer isso já lá desde o começo, quando está usando o aparelho auditivo, já entender a dinâmica familiar, como que a gente pode explorar o ambiente, né? Se esse paciente ele quer uma água, como que eu vou oferecer água para ele? Geralmente é aquela criança que aponta, a família pega e dá. Então, ela não tem a necessidade mais prática, de se comunicar. Mas necessita dessa comunicação, né? Então, assim, a terapia, ela vai auxiliar essa família a aproveitar todos os momentos cotidianos dela. Então, desde dar um banho, a guardar uma roupinha no guarda-roupa junto com a família, brincar, alimentação. Então, todas as atividades rotineiras dessa criança, o quanto que a gente consegue explorar esses ambientes com essa criança. E de forma a sempre estar reforçando o nome das coisas. Então, existe, assim, toda uma orientação que essa família, se ela não tem, essa criança, ela tá, às vezes, colocou o implante e tá ali com o implante, ouvindo, mas sem entender nada, sem saber, dar significado a nada. O que é esse som? Ela tá ouvindo o passarinho, ela não sabe que aquilo é um passarinho, né? Então, cabe ao adulto eu costumo sempre dizer para os pacientes, colocou o implante, não vai ouvir tudo, entender? Ouvir vai, entender não. Então, tem que orientar. É a mesma coisa, você chegar no Japão, você vai entender o japonês? Não vai, você vai ficar perdida. Se você não tiver alguém para te orientar, falar que isso é assim no japonês, tal, ou inglês, francês, o que for, é o que acontece com a criança, ou qualquer implantado, né, que nunca ouviu. Então, você tem que orientar, tem que ajudar a mostrar que esse é o copo, que esse é aquilo. Então, tem que ajudar, tem que estimular. Tem. E aí, essa orientação específica, ela precisa muito ser realizada não só para os pais, para os familiares, para os professores, enfim, todo mundo que está ao redor dessa criança. Porque ela não vai aprender, muitas vezes, de forma incidental, que é o que a gente fala. Como uma criança ouvinte, que ela tá ouvindo desde a barriga, porque a nossa cóclea tá formada desde a barriga, ela já escuta na barriga. Então, esse bebê que não tem perda auditiva, ele tá ouvindo há muito tempo, ele não estava em privação auditiva. Então, ele vai aprendendo de forma incidental. A gente não precisa ficar falando água, 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 pra ele aprender que aquilo é a água, né? Então, é lógico que a gente tá esse exemplo da água, lógico que não é dessa forma, mas é só para informar como é diferente a abordagem de uma pessoa que teve um período de privação auditiva e está aprendendo a ouvir novamente. Então, ela tem uma idade cronológica, que é o que fala que é a idade desde quando ela nasceu, e a idade auditiva, ela nasceu naquele dia para audição. Então, ela tem uma idade auditiva. Às vezes, ela fez implante coclear com 1 aninho e meio, então ela tem 1 ano e meio de idade e 1 dia de audição. E eu sempre falo, mas vai ativar, já vai sair ouvindo? Porque primeiro faz a cirurgia, tem um tempo, né, para fazer a ativação. Já vai ouvir?
chega aqueles vídeos, né, que a criança me falou, não. Quando a criança nasce, ela já sai falando? Não, ela começa a falar com 1 ano, a partir de 1 ano. Então, para ter um bom resultado do implante, você tem que ter 1 ano estimulando. Então, o resultado a partir de 1 ano que a criança vai começar a falar, vai, né, ficar igual a criança normal, digamos, que não... Sim. Normal não, que não teve a perda auditiva ali. Ela vai precisar ter essa experiência auditiva que ela não teve, vai ter que correr atrás desse prejuízo, né? E ela vai precisar de um uso efetivo, né, dessa tecnologia. Então, assim, usar 6 horas por dia, usar 3 horas por dia, não é um uso efetivo. O que é um uso efetivo, né? Então, assim, é lógico que a nossa meta é sempre alta. Então, a nossa meta vai ser, a criança acordou, coloca o dispositivo auditivo, coloca o implante, fica com o implante o tempo todo que tiver acordada, vai dormir, tira, vai tomar banho, tira, acordou, coloca de novo. Tem que estar com o implante. Então, o tempo todo, ela tem um uso efetivo dessa tecnologia, ela está sendo estimulada o tempo todo. Inclusive, a gente até orienta os pais, porque quando a criança está dormindo, ela está ali sem ouvir. Mas quantas vezes a gente que escuta, a gente está dormindo ali e a gente escuta um barulho e acorda. Sim. É difícil acontecer isso com essa pessoa que tem a deficiência auditiva, porque ela acorda primeiro e depois que ela coloca o dispositivo. Coloca o implante. Então, a gente orienta, inclusive, os pais a fazer essa experiência com a criança. Acordar e coloca, o paciente está dormindo, coloca o dispositivo nele, chama, acorda, para ele ter essa experiência de acordar Fala ouvindo. aquele sono do dia, né, da tarde, deixar com o implante. Sim. Tem que tomar esse cuidado só para não machucar, né? Mas... Porque a gente tem que garantir que essa área esteja bem íntegra, né? Para que ele use efetivamente. Mas esses cuidados, essas experiências, a gente às vezes não se dá conta, né? Que essa pessoa, ela não vai ter esse tipo de experiência e cabe a gente proporcionar, né? De forma mais natural possível, para que ele também venha ter acesso a todos esses momentos. E é tão bom, tão gratificante. Tão não gratificante. É? E a gente estava falando a questão da terapia. Então, ela é importante antes e depois. Sim. Né? Quanto tempo depois? 1 ano, 1 mês? Eu falo, tudo depende do resultado, né? Do benefício da criança. O que você orienta pra gente aí? O quanto antes a terapia, ela tem... eu falo que a terapia, ela tem prazo para começar. A gente não sabe quando que ela vai terminar. Isso vai variar, né? De experiência de cada um dos pacientes, todas essas variáveis que a gente citou, idade, tempo de privação, se usa efetivamente ou não. Mas, assim, uma vez que esse paciente ele entrou dentro da terapia, essa família ela está sendo orientada, o paciente ele está sendo estimulado, o desenvolvimento ele vai acontecendo, o desenvolvimento da audição. Existem várias habilidades auditivas, né? Então, primeiro a gente identifica, a gente percebe o som, a gente detecta. Tem presença de som, ausência de som. Aí depois a gente consegue discriminar esse som, saber a diferença de um som do outro, depois reconhecer algumas palavras e depois compreender frases. Então existe toda uma série de habilidades auditivas, memória, coisas que a gente vai conseguindo alcançar e desenvolver com a prática. Eu uso um exemplo, assim, se eu quebrar o meu braço, eu falo para os meus pacientes, vamos supor que eu quebrei o braço. Fiquei com o braço ali enfaixado. Meses, muitas semanas, assim. Daí, vou tirar o gesso. Eu já vou pegar o meu braço, já vou começar a fazer força e tudo. Não é assim. Não. O braço vai estar fraco, né? Então, eu preciso fazer a fisioterapia para estimular novamente essas fibras musculares. Então, da mesma forma, eu preciso estimular a audição. Não é eu só colocar o implante ou fazer a cirurgia do braço. Não. Né? Eu preciso fazer essa terapia, essa reabilitação. Então, fica um pouco mais fácil das famílias entenderem a importância. Não é só dar uma Ferrari, mas eu preciso ensinar a dirigir, né? Eu falo, ouvir é fácil. O entender que leva todo esse processo, que não é fácil. Que é complexo, né? Mas se a família estiver engajada, se essa família chegar no tempo certo, ter acesso ao que é direito deles, né? E estarem bem orientados, com a escola bem orientada, a gente vê resultados lindos, maravilhosos. É muito gratificante ver, assim, as crianças se desenvolvendo bem e as famílias, quando elas conseguem, né, se encontrar. E é muito legal como
intuitivo, genuíno das próprias famílias, um auxiliar o outro, assim, porque eles sabem, né, que eles já passaram por isso. E hoje eu vejo, assim, paciente que começou pequenininho, hoje tá na faculdade, tem uma profissão, tá trabalhando, então é muito bom, né? Inseridos, então, né, na sociedade, vida normal, vida que segue, e essa é uma alegria, a maior parte, a melhor parte. E o implante, o aparelho, né, qualquer dispositivo, a gente pode colocar com pacientes também que tem algum outro tipo de comorbidade, alguma outra síndrome, alguma coisa assim, né? Não é porque meu filho tem uma deficiência, alguma coisa não vai poder implantar. Síndrome, né? Não, a gente tem pacientes que usam, assim, ele é feito para reabilitar a audição. Muitos pacientes, eles vão ter outros comprometimentos além da audição, né? Então, ele tem a perda auditiva, o déficit auditivo, mas ele também tem uma síndrome com outros comprometimentos motores, cognitivos. Enfim, existem pacientes com diversas outras comorbidades, seja elas, às vezes, uma síndrome, uma paralisia cerebral, autismo, enfim, outras comorbidades que esse paciente vem a ter além da perda auditiva, né? Mas que eles se beneficiam também, né? A gente vai reabilitar a audição e já vai trazer qualidade auditiva, qualidade de vida, na verdade, para esse paciente. Né? Às vezes esse paciente tem a perda auditiva, mas ele também tem outros comprometimentos. Ele vai passar pelo TO, ele vai passar pelo físio, ele vai passar pelo neurologista. Toda a equipe, né? Vai passar por um monte de gente, mas a gente vai estar ali fazendo a nossa parte, que é melhorar a qualidade de vida dele, né? Fazer com que ele venha ter acesso ao mundo, conseguir se comunicar, conversar, desenvolver habilidades de comunicação. Às vezes não é nem a fala, né? A comunicação, um olhar, um gesto que ele faz, você consegue saber o que ele está pedindo, alguma coisa. Ter acesso, né? Então vale a pena, né? Com certeza. Vale a pena. Com certeza. É isso aí. Então, assim, a importância de descobrir o quanto antes, né? Procurar uma ajuda, fazer o melhor tratamento ali no começo, com aparelho, com, se for o caso de implante, a cirurgia. A cirurgia, você já falou, não é uma cirurgia muito abusiva, né? Demorada. Né? É para ser bem tranquilo. Aí esse paciente, ele acaba tendo alta... Se for tudo bem, né? Ele acaba tendo alta muitas vezes no dia seguinte, né? Ele vai usar o curativo ali durante uns dias, ele vai ter o retorno depois da cirurgia, ele vai passar em consulta de novo com o médico, que vai reavaliar, verificar como é que tá. Depois de uma semana, geralmente, as atividades seguem normalmente, se não tiver nenhuma complicação. A gente acabou não falando, mas fez a cirurgia hoje, qual o tempo que espera para fazer a ativação? Como que é para poder ligar o implante, né? Que falar, já saiu vindo da cirurgia... No implante coclear, a gente faz a cirurgia e depois, cerca de 4 semanas, né, um mês, aí a gente faz a ativação. O que é a ativação? É a gente ligar esse dispositivo pela primeira vez. O sistema do implante coclear, ele é composto por 2 partes. Então, tem a parte interna, que é colocada lá na cirurgia pelo médico, otorrinolaringologista, vai fazer essa cirurgia, depois de um mês... a gente vai completar esse sistema, né? Então, a gente vai pegar o processador externo, que é a parte externa desse dispositivo, e vai ligar, vai programar esse dispositivo. Então, a ativação é a primeira programação. Quando esse processador de áudio, junto com a parte interna que já foi colocada lá na cirurgia, vai fazer com que esse sistema funcione. Então, esse som ele vai passar por esse processador de áudio, vai acessar a parte interna lá do implante e vai estimular o nervo auditivo desse paciente e, consequentemente, o cérebro desse paciente, vamos dizer assim, né? De forma mais resumida. Vai entrar o som, né? Vai ter acesso a esse som. Então, essa é a ativação. Aí, esse paciente ele vai ser acompanhado ao longo da vida. No começo, esses atendimentos, eles são mais frequentes. Então, esse paciente ele vai ser visto ali dali 1 mês, 2 meses, depois retornos de 3 meses. Até porque a gente tem que ir devagar, né? Não pode colocar aquele som muito alto, senão ele não consegue usar. Então, essa é a importância dos retornos. Com certeza. A gente tem que ir sempre reavaliando e vendo qual que é o conforto auditivo desse paciente. E a programação desse processador de áudio, desse implante, as demais programações, a gente chama de mapeamento. Né? Então, o primeiro é a ativação, daí esses outros atendimentos são os mapeamentos. A gente vai fazendo essa programação, né, que é esse mapeamento, de tempo em tempo, dentro do conforto auditivo desse paciente. Aí, existem testes objetivos, subjetivos, que a gente consegue fazer uma programação bem completa e depois avaliar na cabine audiológica o quanto que ele está ouvindo.
né? O quanto que ele tá tendo de benefício com esse implante. E a gente vai mensurando até a gente chegar no nosso objetivo, que é que ele escute, né? Conseguir entender, escutar, como quase um próximo do normal, ouvinte normal. Isso. E mesmo assim, a gente fazendo esse mapeamento, esse acompanhamento, a importância da terapia, né? A importância da família estar ali junto. A família participa do mapeamento, ajuda a gente. Às vezes a fono da terapia passa um relatório, né? Pra gente auxiliar a gente na parte do mapeamento também. Com certeza, é super importante isso que você falou. A gente ter esse intercâmbio de informações com todos os profissionais que lidam com aquele paciente. Então, vamos supor que essa criança ela faça terapia com a reabilitador. Outra fonoaudióloga, né, da reabilitação auditiva. O fonoaudiólogo vai fazer a programação desse dispositivo, precisa saber, né, o que está sendo trabalhado lá, o que ele está tendo de acesso aos sons lá, né? E essas informações, elas vão ser cruciais na hora de você reprogramar esse processador auditivo e ir atualizando conforme ele vai desenvolvendo as habilidades auditivas dele. Isso, porque tem um som agudo, tem um som grave, então a gente tem que saber, né, o que colocar. Não posso colocar tanto agudo, às vezes um pouquinho de grave, para poder melhorar ali essa... Isso, tudo sempre buscando o conforto auditivo desse paciente. Então, é um processo muito maravilhoso, que dá super certo, que é muito gratificante. A gente vê o quanto que esse paciente que estaria em privação auditiva consegue se reabilitar auditivamente, ter uma vida, né, assim, inserido dentro da sociedade, uma vida normal, vamos dizer. Não deixar de fazer as coisas por ele não ouvir, né? Sim. Então, hoje tudo mais fácil, as habilidades, essa questão do implante, do aparelho, tudo ajuda para deixar muito próximo do normal e não ficar excluído de nada. Com certeza. É muito gratificante. A nossa profissão é muito boa, né? Eu falo, cada paciente é um jeito, é uma emoção, é um jeito diferente. Às vezes eu falo, eu tenho uma perda auditiva e você. A gente tem a mesma perda, a mesma coisa, só que o tratamento, a configuração do aparelho e o jeito de tratar é completamente diferente. Cada organismo é um, né? Cada pessoa funciona de uma forma. Então, depende do seu estilo de vida, o que você faz, o que você fez, para poder programar. E o apoio, eu falo de criança, da família, dar o retorno para a gente, feedback, o que ela está fazendo, o que está deixando de fazer, é muito importante, né? Com certeza. Então, eu falo, a gente casa com essa família, com essa criança por um bom tempo. É um casamento aí, mas que vale super a pena também. É isso aí. Débora, eu queria agradecer. Foi muito bom, passou muito rápido, né? E, assim, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, por ter topado esse desafio novo aí que eu tô fazendo. E vai dar tudo certo. Para mim é sempre um prazer falar desse assunto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar disseminando cada vez mais essas informações. São tão importantes chegar a tantos familiares e pacientes que precisam. É isso aí. E eu fico muito feliz de ter aceitado, que eu falo, você participou todo do meu processo de implante desde o começo, que me ajudou, me orientou, me ensinou. Né? Tantos pacientes atendeu junto, cirurgia junto, tanta coisa. Obrigada, tá? E é muito legal, Mário, ver você desenvolvendo esse trabalho tão bonito aqui com os pacientes na região. Eles estão super em boas mãos. Ai, obrigada.